Então abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Samuel, capítulo 16, a gente vai estudar a palavra, e eu tenho certeza que essa palavra, olha, ela vai mudar a tua vida, porque não tem nada a ver com o porquê eu estou falando. Se fosse por mim, com certeza nada aconteceria, mas é a palavra de Deus, é uma oportunidade de mudança da sua vida. Então, 1 Samuel, capítulo 16, amém? Você está com a Bíblia aí de repente no celular, no iPhone, no iPad, que legal, né? É bom ter a Bíblia em tudo quanto é lugar. Mas eu volto a repetir, não sei se é a idade que está chegando, mas a Bíblia de papel tem um negócio, tem um mistério, não tem, irmãos? Tem um negocinho ali. 1 Samuel capítulo 16, amém? Quem achou aí, diga amém, hein? Amém. Se você está sem Bíblia, chega perto de alguém que você lendo, a assimilação é muito melhor, tá? Então vamos ler, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele quem eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venha o sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e o convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé levou Samar a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando de ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer, enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unge-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Amém? Que palavra abençoada. Querido, eu quero falar para você que dentro desse contexto, eu quero que você entenda um pouco do que se passava na cabeça do grande profeta Samuel. Samuel, quem é Samuel? O grande homem de Deus, aquele que foi consagrado no templo pela sua mãe Ana. Então, um homem que Deus falava muito com ele, foi o homem que Deus usou para ungir também Saul. Agora eu quero dizer para você que esse homem, ele vinha de um contexto de decepção, porque o rei anterior, que era Saul, ele tinha desagradado a Deus. Ele vinha de uma certa forma de um conflito, porque ele estava assim, meio que não acreditando que aquele rei que ele tinha sido usado por Deus para ungir, tinha decepcionado tanto a Deus. Ele falou: olha, você tem que aniquilar com os amalequitas. E ele poupou o rei. É como, sabe quando você fica decepcionado com uma situação, ou com uma pessoa? E sabe o que eu acho interessante? Que Deus falou uma coisa para Samuel, que talvez para a gente sirva assim, uma pergunta muito impactante, talvez para a sua vida, para a minha vida, porque quando eu li isso aqui, Deus falou muito comigo. Eu tenho certeza que nessa noite Ele vai falar com você. Ele fez uma pergunta porque Samuel estava nessa situação. Saul entristeceu. Você vai ver no verso acima do capítulo 15, do versículo 35, diz assim: nunca mais Samuel viu Saul até o dia da sua morte, embora se entristecesse por causa dele, e o Senhor se arrependera de ter estabelecido como rei. Então, eu não vou dizer que Samuel estava numa crise, eu não tenho essa ousadia para declarar isso, mas ele estava entristecido por causa de Saul.
Deus olha para Samuel e fala assim: até quando? Até quando você vai ficar aí lamentando? Até quando você vai ficar entristecido? Deus está perguntando para você hoje: até quando essa mágoa vai dominar a tua vida? Até quando essa decepção de uma igreja que você teve ou de um ministério vai ser o centro agora das tuas atenções? Recentemente ele estava eu acho que foi no programa Arrebatados, e uma ouvinte ligou para falar com o pastor, falando que ela tinha sido vítima de uma fofoca e nunca mais foi para a igreja. Eu falei: minha irmã, o que Jesus tem a ver com isso? Jesus te ama, Deus tem futuro lindo para você. E muitas vezes, querido, nós estamos sendo refém de uma decepção ministerial, às vezes de um relacionamento, e Deus está perguntando: até quando? Ele falou para Samuel: Samuel, até quando você vai ficar aí lamentando Saul? Saul passou, eu rejeitei, e você fica aí, remoendo, como muitas vezes, querido, a gente fica na nossa vida. Você sabia, querido, que muitas pessoas não conseguem andar em nada, no trabalho, no relacionamento, na vida na igreja, porque elas estão refém de uma mágoa, refém de uma traição. Eu não estou dizendo para você, querido, que nós somos super crentes e que isso não vai acontecer com ninguém. Acontece. Você está no mundo, você está sujeito a passar por frustrações, decepções. Eu entrei na igreja, agora eu não vou mais ser decepcionar. Querido, vai também. Jesus nunca enganou ninguém. Ele disse em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas ele disse: mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Até quando? Você sabia que existem pessoas que não conseguem, num ambiente como esse aqui, onde o ministério estava adorando e a presença de Deus, não consegue sentir a presença de Deus? Sabe por causa de uma coisa: mágoa no coração. Não consegue, sabe o que? Liberar perdão. Ele está sendo vítima. Ele fica lembrando daquela pessoa que na adolescência fez um mal para ele. Mas aquele meu tio que abusou de mim, aquele meu ex-namorado que tirou minha virgindade, e eu agora estou aqui, consigo casar com ninguém. Você não perdoa. Aquele vagabundo que me deu aquele calote, até hoje. Aí você guarda essa pessoa, você toma café, essa pessoa está com você, você vai dormir, essa pessoa está com você, não consegue sentir um ambiente de adoração como esse. Tem gente que fala assim: meu Deus, eu não consigo perceber esse negócio de céu unindo com a terra, essa presença que o pessoal tanto fala. Eu não sinto isso, porque o coração está cheio de mágoa, o coração está amargurado, ele está preso a uma coisa que impede dele avançar. Sabe o que Deus está te falando hoje? Meu irmão, até quando? Até quando isso vai ser a bússola da tua vida? Deus falou para Samuel, e eu queria que hoje você olhasse para esse texto na perspectiva do coração de Samuel, nem tanto de Davi. Você já sabe que Davi é um rei ungido, que Deus usou ele, amém. Também tem muitas coisas para a gente aplicar nessa noite, mas eu quero dizer para você, que se você não decidir largar algumas coisas que te prendem, o futuro não vai acontecer, não vai. Em Filipenses capítulo 3, versículo 13, Paulo fala assim: não que eu venha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. Você já viu um corredor que quer atingir o seu objetivo e ele olhar para trás? Se ele olhar para trás, ele perde o senso de direção. Eu sei, querido, eu sei o que eu estou falando, porque a vida é dura. Você recebeu traições, você foi decepcionado. Deus entende, Ele sabe de tudo isso. Tem coisas que ao seu olhar são imperdoáveis. Você diz: aquilo que aquele camarada fez comigo, que aquela família fez comigo, é imperdoável. Pois é, mas eu quero dizer que assim como existem leis aqui no campo natural, existem leis espirituais, e existe a lei do perdão, que se você não perdoa, você não pode ser perdoado. Não pode. Às vezes a gente acha que a lei, ela é para nos punir. Vamos colocar um semáforo. Por que sinal vermelho? Eu vou atravessar, eu não gosto de sinal vermelho. Pois é, mas aquilo é para te proteger, porque se você vier e disser que está com seu filho ali no banco de trás, eu vou avançar o sinal vermelho, vai morrer todo mundo. Aquela lei não é para te prejudicar, é para te proteger. Assim como existem leis naturais, existem as leis espirituais. E Deus está falando para você, talvez para você avançar na sua vida ministerial, no seu trabalho, no relacionamento, você precisa liberar perdão. Deus está te falando: até quando?
essa pessoa vai andar com você. Quem não libera perdão é a mesma coisa de que a pessoa beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Eu vou aqui, ó, veneno, o outro vai morrer. Nunca vai acontecer isso, porque a mágoa te prejudica. Muitas pessoas não conseguem avançar, não conseguem receber o novo de Deus. Você já percebeu que Deus gosta de fazer coisas novas? Tem o Velho Testamento, depois tem o Novo. Tem gente que tem um pouco do medo do novo. Deus faz coisas novas. No livro de Mateus, capítulo 9, versículo 14, fala que Deus não se põe vinho novo em odres velhos. Não se põe um remendo novo numa roupa velha. Sabe o que está acontecendo? Deus quer vir com o novo, mas você está vinculado ao velho. Eu não estou dizendo das coisas boas que você adquiriu no seu passado, que são muito boas, mas eu estou falando daquelas coisas que te prejudicam. Aí você está impedindo o novo de Deus. Deus quer fazer algo extraordinário na tua família. Deus quer te usar como um pastor, como um missionário, como um levita, como alguém, sabe, ousado na presença de Deus, mas você está dizendo: eu ainda quero viver no velho. Aí ele te pergunta mais uma vez: até quando? Profeta Samuel, lamentando por causa de Saul. Você vai ver, querido, que existe tempo. Neemias, quando ele soube que os muros estavam sendo de Jerusalém estavam caindo, ele lamentou, ele chorou, ele pranteou. E não é errado você lamentar e ver uma situação, mas você lamentou, pranteou, chorou. Agora vamos olhar para frente. Ele disse: agora nós vamos trabalhar para reconstruir. Fez algo novo. Saulo era aquele camarada que consentiu na morte de Estevão, mas no caminho de Damasco ele teve um encontro com Cristo e algo novo se aconteceu na vida dele. Moisés matou um egípcio. O fim dele, o cara é um assassino. Deus fez algo novo, ele se tornou o libertador de Israel. Querido, talvez muitas vezes o diabo, as circunstâncias, tem colocado na sua mente que aquilo que você fez é imperdoável. Você não consegue se perdoar pela maldade que você já fez, por tantas coisas ruins. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Sabe, quando a gente decide viver a nossa vida em Deus, Ele pega todo o nosso passado ruim, sabe o que Ele faz? Ele joga no mar do esquecimento. Quem gosta de ficar lembrando do nosso passado é o diabo. E ele já é um derrotado, porque é maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Querido, Deus quer fazer algo novo. Até quando é a pergunta que Deus está fazendo para você hoje. Não deixe que essa frustração de um relacionamento te impeça de novos relacionamentos. Tem pessoas que não conseguem se relacionar com outras pessoas. Eu estou falando do nível afetivo, amoroso, para um casamento, porque ela teve uma decepção, ela acha que todas vão ser assim. Ou às vezes você não perdoou aquela pessoa, você não perdoou seu ex-marido, você não perdoou. Isso aí está te paralisando. Deus está te dizendo hoje: até quando? Você pode mudar a história da tua vida, você pode mudar a rota de tudo que tem acontecido com você, através da tua decisão. Tantas coisas me chamam a atenção nesse texto. E no versículo 1 ele diz assim: eu o rejeitei como rei de Israel. Ele fala uma palavra que quando eu li saltou nos meus olhos. Ele falou assim: encha um chifre com óleo e vá a Belém. Ele falou, imagina, Samuel decepcionado com o sol, ele falou: vá, encha um chifre com óleo e vá a Belém. Sabe o que ele estava falando? Você precisa se doar. Mas como uma pessoa entristecida, ela vai abençoar. A gente tem aprendido isso, querido, aqui de uma forma muito poderosa. Sabe que muitas vezes a gente acha que os nossos problemas vão ser resolvidos quando a gente receber, quando Deus tratar, quando Ele vir em meu favor, quando alguém me abençoar. E o processo é inverso. Você está ferido? Nade em águas salgadas, porque enquanto você nada, suas feridas vão ser tratadas. E sabe como é que você vai ser tratado? Quando você começa a viver uma vida que não seja circunscrita ao seu próprio umbigo, mas se importar com o outro. Deus falou para Samuel: você está aí decepcionado? Eu vou te dar uma receita. Você vai pegar um chifre aí, ó, cheio de azeite, para você abençoar alguém. Você está decepcionado com Saul? Eu estou preparando uma nova geração. Você vai ser usado para abençoar. Querido, a nossa vida, você imagina, ela não é muito longa. Quem passa dos 80 está no bônus, não é isso não? Tem alguém com 80 aqui? Não vai me crucificar. Mas é a verdade, se passou dos 80 é bônus.
Tem gente que passa a maior parte da sua vida olhando só para si. E o segredo e a felicidade da vida não está em você olhar para si, mas você abençoar os outros. Coisas que vão ser refletidas na eternidade. Nós aprendemos aqui na campanha, o pastor Josué falou muito sobre isso, que o sentido da vida não está na sua duração, está na sua doação, naquilo que você abençoa, naquilo que você ama ao próximo. E ele falou para Samuel: encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé. E escolhi um de seus filhos, olha só, eu escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Sabe o que eu vejo aqui, querido? Que Deus já olhou muitas vezes para você para te fazer alguma coisa, mas a gente acha que as promessas, que as conquistas, que as vitórias, elas vão ser do dia para a noite. Olha só o que ele falou para Samuel: eu escolhi um para fazê-lo, para preparar, para moldar, para dar dificuldades. Porque às vezes a gente acha que uma promessa, um reinado, um pastorado, um raio de influência muito grande vai ser assim de mão beijada. Não vai ser. Sabe o que Deus muitas vezes está fazendo com você? Isso que ele falou para Samuel: eu escolhi um homem para prepará-lo para ser rei. Você acha que quando a unção veio sobre Davi, um tapete vermelho se abriu? Olha, pode ir para o trono, a coroa está aqui para você, ó, regalias à vontade. Não foi assim. Saul tentou matar ele 6 vezes. Você entende que muitas vezes nós estamos abortando o preparo de Deus. A gente quer as promessas, a gente quer as conquistas, as vitórias, uma porta que se abre, uma família consolidada, um casamento bem estruturado. Mas quando vem a primeira dificuldade, a gente, Deus não está comigo. Que dificuldade, Deus não me ama. Não, querido, isso é simplesmente Deus está te moldando, Deus está te preparando para algo lá na frente. Ele disse assim: eu escolhi um para fazê-lo rei, para preparar ele, para dar ele paciência. Querido, na geração que a gente está vivendo, a geração internet, Google, né? Wi-Fi, onde tudo a gente quer muito rápido, a gente perdeu a noção do que é paciência. Pessoas equivocadas quanto ao processo de crescimento. Não, eu não estou vendo o meu casamento dar certo. Você está casado há 6 meses, calma. Deixa eu dar 4 anos para você fazer uma prévia avaliação. Meu Deus, e paciência, como diz Mário Sérgio Cortella, não é lerdeza, né? É a capacidade de maturar processos. As pessoas estão perdendo a paciência. E Deus falou para Samuel: eu escolhi um para fazê-lo rei, para preparar. Sabe o que eu tenho visto, querido? Na sua vida, na minha vida, existem etapas. E a gente às vezes quer pular as etapas. Às vezes uma dificuldade que Deus colocou para você aqui é para te preparar para a próxima. Sabe aquele vizinho chato do 400 e não vou falar de repente, né? É para te dar paciência. Sabe aquele discípulo que pega no teu pé? É para te ensinar alguma coisa. Sabe aquela dificuldade? Lá na frente você vai entender: obrigado, Senhor, porque eu vivi aquela dificuldade e ela foi uma escola para hoje. Sabe aquela dificuldade no casamento? Deus está te preparando para ser conselheiro de casais. E às vezes a gente acha que a dificuldade é para nos destruir. Na verdade é para nos preparar para um reinado. Mas a gente aborta o melhor de Deus. Deus estava querendo fazer, mas eu não aceitei. Eu achei que era coisa da minha cabeça. Querido, Deus quer fazer muita coisa. Deus quer fazer muita coisa na tua vida. Deus quer fazer muita coisa. O Senhor disse para Samuel: eu tenho uma missão para você. Eu quero que você entenda, querido, que Samuel, ele veio de um contexto de rei, numa configuração que Saul era rei. Saul era um homem alto, de boa aparência, porte de rei. Olha só, querido, como Deus é tão tremendo. Deus poderia ter dito para Samuel: vá lá na casa de Jessé, que tem um baixinho, ruivinho, de olhos bonitos, que o seu nome é Davi. Você vai lá e vai colocar o azeite sobre a cabeça dele. Deus poderia ter feito isso, mas ele não fez. Sabe por quê? Porque Deus queria ensinar uma coisa para Samuel. E Deus também queria tratar algumas coisas em Samuel.
Falei, meu Deus, será que isso é verdade? Samuel tinha uma missão. Você imagina, ele vai ungir o novo rei, é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. Se ele toma a decisão errada, meu Deus, já pensou o próximo rei? Outra catástrofe. Tudo dando errado. Estava na mão dele. Sabe o que eu tenho aprendido, querido? Que muitas vezes Deus nos dá o rumo, nos dá a direção. Vai para a igreja, lê a palavra, ora, busca a Deus, mas os detalhes de uma missão Ele vai te dar na caminhada. E só vai ouvir quem estiver perto dele, para que tenha intimidade, para que tenham ouvidos sensíveis à voz do Espírito. Olha só, Deus poderia ter dito isso para Samuel, mas ele falou assim: vai lá na casa de Jessé, e quem eu te indicar, esse vai ser o rei. Ele não disse quem era, ele falou que era na casa de Jessé. E o que eu acho interessante é que ele chegou lá. Na nossa vida é assim, querido. Nós precisamos da dependência na caminhada. Nós precisamos ter obediência. Leia comigo o versículo 6. Ele diz assim: quando chegaram, Samuel viu quem? Como é o nome do camarada? Você está lendo, fala mais alto. Olha só, Samuel olhou para quem? Para Eliabe. Olha só, aquilo que Augusto Cury fala, né? A RAM, o registro automático da memória. Abriu umas janelas assim, e ele olhou assim, e por alguns instantes ele de repente viu Saul, mas ele viu Eliabe. E no versículo 6 eu pude perceber que depois teve sentido, porque Deus não falou para Samuel que era o Davi, porque Ele queria ensinar um princípio para Samuel. Ele queria tratar algo no coração de Samuel. A imagem de um rei como Saul estava muito latente na mente de Samuel. E no primeiro que ele vê Eliabe, um homem que tinha tudo para ser rei, um cara alto, um cara bonito. Aí ele diz assim: com certeza é esse aí, não tenho dúvida não. Olha aí, é esse aí. Aí ele tem uma aula que a gente precisa aplicar na nossa vida. Deus fala para ele: Samuel, fica quieto aí, calma um pouquinho. Não seja levado pela aparência. Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. Eu imagino que Samuel entendeu o critério, ele entendeu o processo. Sabe por quê, meu irmão? Na nossa vida é assim. Deus está nos treinando para a gente não errar nas outras escolhas. Deus está nos moldando para que a gente entenda que nem sempre o óbvio é a vontade de Deus, que nem sempre o que parece ser, o que é lógico, o que o sistema diz que é bom, o que o mercado diz que vende, o que estão dizendo por aí, se dá ibope ou não, nem sempre é a vontade de Deus, nem sempre. O que Deus está nos falando é que muitas vezes a gente tem sido levado pela aparência. O grande profeta Samuel também foi. E Deus estava dizendo para ele: você estava entristecido por causa de Saul. Eu te trouxe aqui para te falar uma coisa, que a imagem de Saul está muito forte na tua mente, e não é dessa forma que eu trabalho. Os meus pensamentos são diferentes dos teus. A forma que Deus age é diferente do que a gente pensa. Deus estava falando para Samuel: você precisa se alinhar à minha visão, você precisa se alinhar aos meus pensamentos. Tudo que a gente precisa, querida, é estar perto de Deus, entender que Ele fala, mas muitas vezes o nosso ouvido está tapado. Muitas vezes Ele sinaliza, mas a gente não enxerga, porque a gente está tão longe. A gente está na geração internet. Não estou fazendo crítica a isso não, é bom que faça e que se tenha, tá, irmãos? A gente faz isso aqui também. Mas muitas vezes isso tem produzido na gente uma falta de paciência. E a gente acha que Deus vai fazer dentro da nossa configuração humana, e não é assim. Não é assim. Deus estava falando para Samuel: Samuel, você está sendo levado pela aparência. E sabe o que eu entendo aqui, querido? Deus não finge que não está vendo a nossa ferida. Não vou nem tocar no assunto com o irmão ali,
para não machucar ele. Eu não vou nem falar. Deus poderia ter dito assim: olha, eu não vou nem tocar nesse assunto de ungir rei, porque Samuel já está decepcionado. Deus, no tempo certo, na hora certa e da maneira como Ele quer, Ele trata as feridas para que sejam curadas. O encontro de Samuel com Eliabe foi um momento de cura. Deus estava falando para ele: ó, a decepção que você teve lá, eu só estou te ensinando que a forma que eu vejo não é a forma que você pensa. Você está decepcionado, pois é, eu vou te dizer qual é o critério. O critério é: não seja levado pela aparência, e somente decida quando eu indicar. Será, querido, que na nossa vida, se fosse assim, nos negócios que a gente tem para tomar de decisão? Será que se na nossa vida fosse assim, nos relacionamentos que a gente tinha que ter para escolher, na porta que se abre, que muitas vezes ela não é para você entrar? Aí você entende que na vida, nessa correria da vida, a gente não pode ser levado pela aparência. Samuel foi levado pelo óbvio, pelo lógico. Querido, às vezes vai aparecer na tua frente uma oportunidade de emprego que é lógica, mas você já consultou a Deus para saber se é a vontade dEle? Porque Eliabe era óbvio, Eliabe era lógico, mas Deus tinha rejeitado. No versículo 7, olha só que ele diz uma palavra muito tremenda. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Sabe o que muitas vezes a gente tem vivido, querido? A gente tem valorizado aquilo que Deus já rejeitou. A gente tem vivido num mundo que, eu vou fazer uma campanha, eu já tenho uma Land Rover, mas eu quero ter uma que aqueça o meu bumbum. Sabe, é pro meu prazer. Deus não está nem aí para isso, nem aí. A gente fica numa crise de identidade, numa crise de coisas que a gente não conseguiu adquirir, e a gente está valorizando coisas que Deus já rejeitou. Aí eu vou me lembrar do apóstolo Paulo, lá em Filipenses, quando ele diz assim: eu, quanto à lei, fariseu, circuncidado ao 8º dia, conheço tudo, mas sabe, eu pego tudo isso que eu tenho, e considero como esterco comparado à supremacia da glória de Deus. O meu alvo é conhecer a Cristo. E às vezes a gente tem valorizado aquilo que Paulo desprezou. Às vezes a gente tem corrido atrás daquilo que Deus já rejeitou, da aparência. Paulo resistiu Pedro face a face no livro de Gálatas, porque ele estava sendo dissimulado. E ele ainda diz, em Gálatas capítulo 2, versículo 6, ele diz assim: aqueles que pareciam ser influentes e nada me acrescentaram, nada. Porque Deus não se importa com a aparência. Querido, a gente está vivendo num mundo onde, o pastor Hans falou isso domingo, a gente tem a necessidade de postar que a gente está bem, que muitas vezes não está. Quem é que aqui passa uma dificuldade? Você está com diarreia, você passa um selfie passando estou com diarreia. Você não faz isso. Me perdoe se eu estou sendo um pouco pesado, mas a gente quer postar nosso glamour. Estou passando fome. Ninguém vai postar assim. E nem estou dizendo que é errado, por favor, mas eu quero te dizer uma coisa: o mundo que a gente vive é um mundo de aparência. E Deus levou Samuel para aquele lugar, para a casa de Jessé, para dizer: eu não estou nem aí para aparência. Tem muito Eliabe aparecendo para você, meu irmão, e você achando que é Davi. Assim como tem muito Davi, você achando que é Eliabe. Você está trocando tudo. O que você está precisando é ter discernimento espiritual. Deus te trouxe aqui, Deus está falando com você já. Até quando? Até quando isso aí vai dominar a tua vida? É hoje o dia de mudança. É hoje, vai mudar tudo. Um fervor vai tomar conta do teu coração. Uma explosão de glória e de poder virá sobre você. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder, dunamis, uma dinamite. Vai mexer com a tua vida, vai revolucionar. Mas você precisa decidir, porque Deus cria meios, mas a decisão é nossa. A decisão é nossa. Querido, Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. Ele está procurando o coração.
Ele está procurando alguém que deseja buscá-lo face a face. E olha só, no versículo 8, o que aconteceu depois? Vamos voltar aqui para a história. Veio quem? Olha aqui o nome. Então Jessé chamou Abinadab. Você entende que naquele primeiro momento Deus tinha que dar um freio em Samuel? Porque senão, já pensou de primeira, Eliabe que é o rei. Mas ele teve que dizer para ele, o meu critério, eu não vejo aparência e você só decide quando eu indicar. Aí depois vieram os outros. Aí Samuel aprendeu. Aí Samuel entendeu. Opa, tá vindo outro. Aí Jessé vinha, você imagina a cena. Tipo, apresentando o filho, né? Pai gosta de se aparecer com os filhos, né? Não gosta? Quem é pai aqui? Se seu filho canta ou sabe fazer uma conta de matemática, você quer mostrar para todo mundo, né? Você é todo bobo, né? Uma vez eu ensinei pro meu filho o Salmo 23, fiquei me gabando, acho que ele tinha 3 anos. Eu cheguei para um pastor, Davi, o que está escrito em Salmo 23? Ele, nada. Falei, filho sempre faz a gente passar vergonha, né? Aí você imagina, Jessé falando, olha esse aqui, Aí Samuel olhando assim, não, o critério não é esse. Não, também não é esse não. E esse aqui, olha esse aqui, olha o bíceps dele. O cara malha na Smart Fit, fazendo propaganda, depois corta isso aí. Não, também não é esse. Você entende que Deus precisou tratar ele lá, porque nas próximas decisões ele já sabia o critério. Ele já sabia. Muitas vezes, Deus está te dando um sacode, que vão vir outras situações que você pode, lá para baixo, porque uma decisão pode dar tudo errado na tua vida, na tua família, nos teus filhos. Ele estava dizendo, não é esse, não é esse, não é esse. Ele entendeu qual era o critério. Aí depois acontece uma coisa extraordinária, que queima meu coração. Ainda há alguém aqui? Ainda há alguém aqui? Gente, nem Jessé deu moral para Davi, nem Jessé. Aí ele, aqui saltou os meus olhos, versículo 11, Jessé respondeu, ainda tenho caçula, mas, adversidade, todavia, entretanto, ele está cuidando de ovelha. É como se esse mas está cuidando de ovelha fosse sinal de improbabilidade, mas para Deus foi um sinal de aprovação. E quando ele fala que cuidando de ovelhas, Davi era um pastor. Eu falei assim, pois é, o que você não deu valor nenhum, porque está cuidando de ovelhas, é o que eu mais quero. Lembra quando Jesus falou para Pedro, Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Deus já tinha escolhido um homem que não era segundo a nomenclatura do mundo, daquilo que o sistema diz que é bom. Deus escolheu um homem que estava se importando com as ovelhas. Que vinha um leão, ele dizia, ninguém vai tocar nas minhas ovelhas. Vai vir um urso, eu vou para a briga com esse urso, mas ninguém mexe com a ovelha. E Deus certamente olhou para esse homem e disse assim, quem é fiel para cuidar das minhas ovelhas, eu posso entregar o reinado do meu povo para ele. Deus está olhando corações. Deus não está olhando a configuração, a performance, o externo, a aparência. Deus está procurando. Você imagina o que Deus quer fazer nessa cidade, o que Deus quer fazer na tua célula, o que Deus quer fazer na tua família. E muitas vezes Ele está procurando, mas não está encontrando, porque a gente está refém daquilo que é mirabolante, daquilo que é estupendo. E Deus está muitas vezes falando assim, seja fiel nisso aqui que eu te entreguei. Seja fiel no pouco. Queridos, isso mudou minha vida. Deus está procurando pessoas que Ele possa usar. Ninguém deu moral para Davi, nem o próprio Jessé. Quando a gente ama as ovelhas, a gente se parece mais com Deus, porque Deus se importa com as pessoas. Deus se importa com as pessoas. Deus te deu um raio de influência. Aí você diz assim, não, mas isso aqui é pouco. Querido, foi ali que Deus viu. Eu imagino, Davi não foi nem intrometido. Está tendo uma reunião na casa do teu pai, deixa eu ver o que tem. Não, ele estava lá fazendo o que Deus mandou ele fazer, cuidando das ovelhas, limpando cocô. De repente ele chegou lá todo mal cheiroso.
Imagina, ruivinho, baixinho, chega, o que está acontecendo? Não entendeu nada. Aí Deus fala, é esse. Pode derramar o óleo sobre ele. Eu vou fazê-lo rei de Israel. Eu vou preparar ele. Ele vai passar dificuldade. Ele vai passar um perrengue. Mas eu conheço o coração dele. Porque quando o leão veio atacar as ovelhas, meu irmão, ele foi mais forte que o leão. Quando o urso tentou, ele foi mais forte que o urso. É esse coração que eu quero. Às vezes você acha que o grande ministério se dá quando está aqui na frente com o microfone ou com um instrumento. Não é assim, meu irmão. Não é assim. É lá no teu quarto. É no secreto. Onde as coisas são geradas. Onde tudo acontece. Paulo se revoltou com o que estava acontecendo na cidade. Eles falaram assim para ele, você está falando aí? Então eu vou te levar para o Areópago. Pronto, saiu de um lugar para um lugar grande. É assim, a gente precisa primeiro ser para depois ter. Queridos, eu tenho aprendido, e eu concluo dizendo, caminhe com Deus, ame as pessoas, e faça com paixão aquilo que Ele te entregou. Você estará sendo preparado para as grandezas na sua vida. Grandezas. Mas Deus te faz algumas perguntas, até quando? Não deixa essa mágoa te dominar, não. Não deixa esse trauma ser o Senhor da tua vida. Não deixe. Porque Samuel estava ali, Saul. Pois é, calma aí. Eu quero virar a página da tua vida. Eu quero profetizar em nome de Jesus que Deus está virando a página da vida de muitas pessoas hoje aqui. De muitos casamentos, de muitos relacionamentos. Deus não vê como o homem vê. Ele vê o coração. Ele está vendo o teu coração agora, clamando por Ele, dizendo, Senhor, eu estou aqui, está doendo aqui dentro. Eu não tenho vontade de perdoar essa pessoa, mas hoje você vai perdoar, porque perdão é uma decisão. Eu vim entender depois, porque a Bíblia manda a gente orar pelos nossos inimigos e orar por aqueles que vos perseguem. Amai vossos inimigos e orar por aqueles que vos perseguem. Sabe por quê? Porque tem coisas que aos nossos olhos são imperdoáveis. Você já teve aquela situação daquela pessoa que fez um mal terrível para você? Você diz, não, isso não tem perdão. Pois é por isso que a Bíblia diz, ore por ele. Não é para mudar ele, não, é para mudar você. Porque você não consegue perdoar. Primeiro você ora, Senhor, quebra todos os dentes dele. Depois você fala, quebra só um. Depois você não quebra não. Depois você já vai estar amando a pessoa. É um processo. Não quero vender a imagem que a gente é super homem não, super santo, não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que a palavra de Deus nos diz. Até quando, meu irmão? Eu quero profeticamente dizer que até hoje, até essa hora, que isso dominou a tua vida, você já é mais que vencedor. E quando a gente fala mais que vencedor, não estou fazendo apologia ao triunfalismo não. Eu estou falando que você vai andar de vitória em vitória, de fé em fé, no Senhor Jesus, no propósito para o qual Ele te chamou. Você vai virar a página da sua vida. Você crê nessa palavra, meu irmão? Eu quero dizer para você, tem uma porção de Deus nessa noite muito especial para você, mas muito boa, que ela vai ser entregue agora. Você quer? Fica de pé. Ministério, por favor, vem aqui. Não vai embora. Espere a bênção final. Você ouviu tudo isso aqui para você ser ministrado por Deus. Feche os teus olhos, por favor. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração, começasse a orar. Começasse a orar. É você e Deus. Existem pessoas aqui que carregam dentro de si um trauma de infância, que até hoje não decolou na sua vida, porque isso tem te dominado. Deus está te falando até quando? É até hoje, meu irmão. É até hoje. Você, pai de família, que não vê a tua família decolar, você não vê, porque isso tem te dominado. Uma coisa ministerial. Falaram de você, te disseram isso, e até hoje você está dando bola para isso, se vitimizando. Deus está dizendo para mim, para você, olha, eu lanço isso no mar de esquecimento, eu faço nova todas as coisas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Deus quer fazer algo novo.
Eu queria que você conversasse com Deus, uma conversa. Deus está aqui. Feche teus olhos, fica olhando para o lado, não, que às vezes você fica achando que deixa eu ver o que Deus vai fazer na vida do outro. Não, Deus quer falar com você. Tenha uma conversa com Deus. Deus já está tocando o coração de muita gente aqui. Deus está quebrantando a tua alma. Você esperava, talvez essa palavra não está te agradando, não está, eu sei que às vezes não. De repente você está com raiva do pregador. Mas querido, Deus te ama muito. Ele está mexendo aí, ó, nessa ferida. Isso te machuca tanto quando lembra disso. Ah, como você não gosta nem de falar nisso. Mas Deus está dizendo, é hoje. Eu vou virar a página da tua vida. Eu vou te fazer andar em vitória. Eu não quero mais a tua aparência, eu quero o teu coração. Eu não estou nem aí para a aparência. Eu não estou nem aí para a roupa bonita que você está. Eu não estou nem aí para esse sapato da moda. Eu quero o teu coração transformado, apaixonado por mim, vivendo em vitória de fé. Se você entendesse, eu quero te dar essa oportunidade de você vir aqui no altar do Senhor. Você pode chorar aqui, você pode dizer, Senhor, faz o que tu quiser, mas você vem aqui no altar do Senhor que a gente vai ministrar sobre a sua vida.